Irmãos, eu quero lembrá-los que após a mensagem nós teremos a nossa assembleia, como foi, anunciada e convocada na semana passada. Hoje à noite nós vamos ter ceia. É um momento muito importante, na nossa vida. Não deixe de estar aqui. E quero enfatizar e lembrar da nossa conferência no último fim de semana desse mês. E nós devemos chamar, nossos amigos. Um dos motivos principais pelos quais nós fazemos anualmente essa conferência é para difundir a nossa fé na nossa cidade, com os nossos amigos e irmãos. Então vamos lembrar de divulgar, através dos meios que nós temos, a nossa conferência. E quero desde já pedir para que no domingo de manhã a gente não falte à igreja. Sábado à noite provavelmente nós vamos ter um bom número aqui, domingo à noite também. Mas normalmente domingo de manhã, as pessoas faltam à igreja. Então vamos estar juntos também nesse domingo. É uma coisa tão chata, a gente convida as pessoas para estar aqui e a gente mesmo não vem. Então fica aí essa lembrança. Vamos abrir aí as nossas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 3. Devido ao mês que nós estamos vivendo, dos 500 anos da Reforma Protestante, esse mês, pela manhã, eu estou pregando algumas mensagens que nos lembram sobre a Reforma Protestante, verdades, doutrinas que foram defendidas, levantadas ou relembradas pelos reformadores. Na semana passada, nós falamos sobre a necessidade da igreja estar sempre se reformando diante daquelas situações que muitas vezes corrompem, denigrem, apodrecem a igreja. Então, em cima daquele lema da igreja reformada sempre se reformando, nós pregamos aqui semana passada e falamos sobre isso. Hoje, eu queria falar sobre talvez uma das coisas mais importantes e um dos legados mais importantes da Reforma Protestante, que foi o resgate da autoridade das Escrituras, o valor que a Reforma Protestante conferiu novamente às Escrituras. Não sei quantos de vocês sabem, mas a Igreja Católica ela possui duas fontes de autoridade. E é a Escritura e a tradição, ou a palavra do Papa. E na prática, a maior autoridade é a palavra do Papa, a tradição. E nós que somos protestantes, nós entendemos que só existe uma única regra de fé e prática, que é são as Sagradas Escrituras, e é sobre isso que a gente queria falar um pouquinho hoje com vocês. 2 Timóteo 3, de 14 a 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Igreja Católica, tem gente que não sabe disso, ou confunde isso. A Igreja Católica acredita que a salvação é pela graça. O que ela não acredita é que a salvação seja somente pela graça. A Igreja Católica acredita que a salvação é pela fé, mas não acredita que seja somente por fé. Acredita que é por Cristo, mas não crê que é somente por Cristo. O grande diferencial entre católicos e reformados é a ênfase sobre esse qualificador somente. E a mesma coisa acontece em relação às Escrituras. A Igreja Católica também afirma a inspiração divina das Escrituras, mas não somente das Escrituras. Para os romanos também existe, como falei há pouco, outra fonte de autoridade. E a disputa entre reformados e católicos lá na época de Lutero, lá no século XVI, não era sobre a autoridade das Escrituras. A disputa entre eles era se essa autoridade era somente das Escrituras. Essa é a grande questão. E este assunto, ele desencadeou um debate muito grande. Desencadeou a questão de como as Escrituras, por exemplo, deveriam ser interpretadas. O Concílio de Trento, que aconteceu lá no século XVI, foi o concílio da Igreja Católica convocado para responder aos questionamentos que estavam sendo feitos pelos protestantes. E na quarta sessão, porque o Concílio de Trento levou muito tempo, e aí na quarta sessão, naquele quarto grande encontro, que ocorreu no ano de 1546, é dito que existem duas fontes distintas de revelação especial, que é a Bíblia e a tradição. A palavra dos papas, a palavra da igreja. É por isso que quando nós perguntamos a um católico ou aos católicos, nós perguntamos a eles assim: de onde que vocês retiram a ideia da ascensão corporal de Maria aos céus? Eles dizem que assim como Jesus subiu aos céus, Maria também subiu aos céus. A gente pergunta a eles: de onde vocês tiram isso? Porque a gente não encontra isso no Novo Testamento. Para eles não precisa estar no Novo Testamento. Basta estar na tradição da Igreja Católica. E aí a tradição da Igreja Católica, ela possui autoridade em cima de ideias que não estão prescritas ou ensinadas na palavra de Deus. Para os reformadores só existe uma fonte de fé, de doutrina, de regra, de prática. Para nós só existe as Sagradas Escrituras. Por isso que uma das bandeiras defendidas pelos reformadores foi o lema do Sola Scriptura. Os reformadores, eles diziam o seguinte: o que define a igreja não são as tradições dos homens, não são as decisões que ocorreram ao longo da história nos concílios. O que norteia a igreja não é a palavra do Papa, de um líder ou de qualquer outro ser humano. O que determina a nossa fé, a nossa prática, é tão somente a palavra de Deus. Então, assim, eu creio, cada pessoa, ao estudar a história da igreja,
ela dá uma ênfase, né, ao que ela acha mais importante. E eu estava contando aqui para os jovens, ontem à noite, inclusive quero dizer aos jovens da igreja que aqui estão, que ontem teve mais, acho que quase mais visitante do que jovem da igreja. O trabalho que nós fazemos é para vocês. Se vocês não vêm, o trabalho vai. Estava contando aqui para eles que lá nas conferências da Fiel esse ano, teve um momento de mesa redonda, onde perguntaram ali para os preletores assim, se vocês tivessem que escolher um dos solas, dos 5, se vocês tivessem que escolher um dos solas como o mais importante, qual vocês escolheriam? E aí, eles falaram que todos são importantes, e aí um deles falou que devido ao cenário brasileiro, se ele tivesse que escolher, ele escolheria o Sola Gratia. O outro falou que por acreditar que grande parte das pessoas, ou não grande parte, mas muitas pessoas que estão dentro da igreja evangélica brasileira não são convertidas, ele enfatizaria o Sola Fide. Eu já penso que o maior benefício que a reforma trouxe para o cristianismo foi a redescoberta das Escrituras. Foi o sola Escritura. Porque as pessoas, elas começaram a valorizar e a entender o que é sola fide. As pessoas começaram a entender a necessidade do sola gratia através da Escritura. Se a Escritura não fosse redescoberta, essas verdades tão importantes que estavam esquecidas, adormecidas, escondidas, permaneceriam adormecidas, escondidas. Então, numa época em que os dogmas religiosos dominavam, naquele momento ali em que as palavras infalíveis dos líderes eclesiásticos causavam medo, pavor, terror no povo, naquela época em que o povo era extremamente supersticioso, e essas superstições amedrontavam e dominavam a mente das pessoas, comandavam a maneira como elas viviam. Então, num contexto como esse, o resgate da palavra de Deus foi algo muito importante. Os reformadores apareceram e disseram assim: esqueçam tudo isso e olhem tão somente para as Escrituras. Olhem para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E esse princípio do sola Escritura, ele pode ser pode ser observado de várias maneiras na prática daqueles homens. Por exemplo, eles reproduziram a Bíblia para a língua do povo. Gente, nós não temos noção, porque nós já nascemos com essa Bíblia, com a Bíblia, com esse livro nas nossas mãos. Nós não sabemos o que é, como é precioso ter esse livro nas nossas mãos. Eu estava ouvindo um missionário pregar, aquele que eu mencionei há pouco tempo aqui, um presbiteriano, e ele contando que depois de muitos anos, eles conseguiram, no local onde ele trabalhava, eles conseguiram traduzir o Novo Testamento para a língua daquele povo. Eu não sei se vocês sabem, mas existem milhares de povos que não têm as Escrituras traduzidas para a língua deles. É um número absurdo. E quando eles traduziram, e a igreja já existia, uma pequena igreja, eles foram entregar
o Novo Testamento, fizeram um cerimonial de entrega do Novo Testamento para o primeiro convertido daquela igreja. Melhor, daquele povo. E quando eles disseram para eles, entregaram na mão, ele descreve a cena, ele diz que aquele homem não sabia como segurar a Bíblia. Falou que segurava aquele livro como um bebê. E dizia para o missionário, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Por quê? Porque eu quero ir para casa ler as Escrituras. Nós não sabemos o valor que é ter as Escrituras na nossa língua, podemos ler de forma tranquila a palavra de Deus. Na época da Reforma, a Bíblia só era traduzida para o latim. E era traduzida para o latim porque os eruditos conheciam o latim. Os poucos que sabiam ler, porque a maior parte da população na época era analfabeta, os poucos que sabiam ler, não sabiam ler o latim, apenas a língua materna. Por isso que Lutero, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão e vai ao mesmo tempo ensinar o povo a ler. Grandes culturas da Europa construíram a sua linguagem através da palavra de Deus, porque a Bíblia era traduzida e o povo aprendia a ler usando como instrumento a Escritura. Lutero fez isso, ele ajuda a estruturar a língua alemã. Ele não só traduz a Bíblia, como ele ajuda a estruturar a língua que não era muito bem estruturada na época. Junto com outros líderes, ele ensina as pessoas a ler, porque de nada adiantaria traduzir a Bíblia para o alemão se o povo não soubesse ler. Por isso que a Reforma Protestante, ela teve um impacto extraordinário na educação das pessoas. Então, esse princípio do sola scriptura pode ser observado de forma prática na tradução da Bíblia para o povo, ao ensinar o povo a ler, a estruturar a língua do povo. Olha quantas consequências vieram para as pessoas, para uma cultura, para um povo, por causa desse princípio. Outra consequência do princípio do sola scriptura, João Calvino, ele incentivou a tradução de várias versões da Bíblia. Alguns de vocês aí têm a chamada Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra, ela foi produzida para ingleses que se refugiaram em Genebra durante perseguições que aconteceram lá na Inglaterra, proporcionado por uma mulher chamada de Maria Sanguinária. Então esses protestantes, eles vão se refugiar lá em Genebra. E eles voltam para a Inglaterra, levando essa tradução em inglês para que o povo lá pudesse ler. Muitos afirmam crer no slogan sola scriptura. Mas essa crença, como que ela se traduz no seu dia a dia? Se você afirma ser um reformado, mas você não tem uma relação diária de afeto, de amor, de dependência das Escrituras, talvez você não creia tanto naquilo que você afirma. E certamente você está usando um título inadequado, carregando um nome que não lhe pertence. Porque os reformados do passado
do presente são aqueles que amam as Escrituras. São aqueles que, como o salmista disse, Senhor, quanto eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação de dia e de noite. Uma vez Spurgeon, falando de John Bunyan, o autor do Peregrino, ele disse assim: este homem é uma Bíblia viva, fúrio em qualquer parte, e você verá que o seu sangue é bíblico. A própria essência da Bíblia flui dele. Ele não consegue falar sem citar um texto, pois sua alma está cheia da palavra de Deus. Nessa carta que Paulo escreveu a Timóteo, Paulo aconselha diante das pressões da sociedade daqueles dias. E a nossa sociedade, ela pressiona, ou as sociedades pressionam os crentes das mais diversas maneiras. E ao que parece, as pessoas daquele tempo ali, muito parecido com o nosso, as pessoas queriam novidades, queriam inovações, queriam trilhar por novos caminhos. E aí, diante de todo esse contexto, Paulo vira para Timóteo e diz: tu, porém, foi o texto que nós lemos, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podes fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Se você observar, no início do capítulo 3, que é o capítulo onde está esse texto que nós lemos, no início do capítulo, Paulo fala da corrupção dos últimos dias. Olha o que diz o verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, momentos complicadíssimos. Aí ele diz que os homens, verso 2, serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, vão ser hipócritas, terão uma fé apenas de aparência, eles serão proselitistas, ou seja, tentarão ganhar outras pessoas para o seu modo equivocado de viver. Então ele começa a descrever toda essa situação. E aí, diante de tudo isso, ele diz que os cristãos deveriam estar preparados para enfrentar perseguição e humilhação, por causa de todo esse contexto. E segundo ele, segundo o apóstolo, a melhor maneira de enfrentar situações complicadas, tão difíceis quanto aquelas, qual era? Ele diz: permanece naquilo que aprendestes. Permaneça com as Escrituras. No meio das tempestades, o barco seguro são as Escrituras. Mais à frente, olha o que ele vai dizer a Timóteo no capítulo 4, verso 3. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas. Paulo está dizendo a Timóteo: sai fora, não caia nessa, não mergulhe nessa onda. Paulo está dizendo a Timóteo: permaneça nas Escrituras.
Lembre-se que Timóteo, ele é o pastor da igreja de Éfeso. Então Paulo está aconselhando a esse jovem pastor, dizendo: olha, não vai na onda da turma, não siga o modelo da sociedade. No meio de tribulação, de inquietação, de insegurança, de seduções, segurança e confiabilidade você vai encontrar tão somente na palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, permanece naquilo de que foste inteirado. E aquilo que você aprendeu desde a infância. As sagradas letras, permanece nelas. Esse resgate do valor da palavra de Deus foi algo, não só o resgate, mas a valorização da palavra de Deus foi algo que os reformadores fizeram. E os versos 16 e 17, eles nos mostram pelo menos 3 princípios defendidos pelos reformadores através do sola Escritura. Olha o que Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. O que está por trás do lema do sola Escritura? A verdade de que o reformado é aquele que aceita a origem divina de toda a Escritura. Paulo diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada. O termo que Paulo usa para inspirada não significa inspirar, mas expirar. É um movimento de dentro para fora. A ideia é que Deus expirou a Bíblia, Deus soprou a Bíblia sobre os homens que a escreveram. É muito natural denominações, igrejas, grupos que dão ênfases em algumas partes da Bíblia. Por exemplo, aqueles que defendem que o homem tem livre-arbítrio na salvação, eles vão estar sempre enfatizando textos que valorizam a responsabilidade humana. Vão estar sempre lembrando de textos que falam das escolhas e das decisões que o homem precisa tomar. Raramente esse pessoal estuda, valoriza, enfatiza, se detém em textos que falam da soberania de Deus, dos decretos de Deus. Por outro lado, ou do outro lado da gangorra, do pêndulo, existem aqueles que são chamados de hipercalvinistas. E essas pessoas, contrariamente àquele grupo que defende, enfatiza o livre-arbítrio, eles fecham os olhos para os textos que falam da responsabilidade humana. Eles vão se deter apenas naqueles textos que falam de eleição e predestinação. Os reformadores, por entender que toda a Escritura é inspirada por Deus, eles nunca fugiram dos textos sagrados. Eles buscam entender, desvendar, compreender tudo o que está nas Escrituras. Eles sabem que um texto ajuda a entender outro texto. Por isso que Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Então nós não selecionamos as partes da Bíblia que nós mais gostamos. Na casa de um reformado, não pode ter uma caixinha de promessa. Porque as promessas, elas estão dentro de um contexto. Você não pode simplesmente retirar dali, como se aquilo ali fosse uma verdade
que não tem por trás delas algumas condições. Nós não seguimos pontos favoritos da palavra de Deus. Nós não damos ouvidos apenas àquelas doutrinas que nos são convenientes. Lutero uma vez disse assim, pelo menos dizem que essa frase é dele: se você crê somente no que gosta do Evangelho e descarta aquilo que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Isso se aplica de que maneira na nossa vida? Nós selecionamos aquelas doutrinas que nos deixam confortáveis. Essas doutrinas das Escrituras que não exigem de nós o abandono do nosso conforto, a gente gosta, a gente segue, a gente valoriza. Agora, aquelas doutrinas que exigem de mim renúncia, abrir mão de dinheiro, abrir mão de tempo, a gente fala, não é? O reformado é aquele que crê não só em toda a Escritura, mas crê que tudo que a Escritura diz deve ser praticado na sua vida. Então é muito fácil nós criticarmos outras pessoas quando a Bíblia não é total na nossa prática, no nosso viver. Segundo, o reformado é aquele que aceita a aplicabilidade da Bíblia em todas as coisas. É o que acabei de falar há pouco. Ele acredita que as Escrituras produzem mudanças em todas as áreas da vida. Olha o que Paulo diz aí, gente, no verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Ensino, repreensão, correção, educação. O reformado, ele se deixa moldar, transformar, educar pelas Escrituras. O reformado é aquele que corrige os seus caminhos de acordo com as verdades reveladas pela Escritura. É alguém que aceita a repreensão da palavra de Deus. O ímpio, ele sempre encontra uma desculpa, uma explicação. O convertido é aquele que diz assim: eu estou errado. Eu preciso mudar. Muitos afirmam ser reformados, proclamam sola a Escritura, mas a Bíblia possui pouquíssimo efeito no seu dia a dia. Reformado é aquele que permite que as Escrituras façam modificações em seu viver. No culto, na forma de orar, no evangelismo, na comunhão, nas contribuições. Reformado é aquele que está constantemente olhando para a sua vida e se perguntando assim: isso é bíblico? É bíblico isso? Muitas vezes as nossas práticas são baseadas nas tradições. E elas não possuem nada de Bíblia. Vou contar um exemplo aqui, contar uma história que serve de exemplo, mas essa história ela está inserida num contexto eclesiológico. Conquanto eu esteja querendo enfatizar aqui a nossa vida, né, o nosso viver. Uma vez um presidiário escreveu uma carta para um pastor. Ele perguntou o seguinte: pastor, aqui no presídio nós temos a nossa igreja, mas aqui não tem batistério. É extremamente proibida a construção de um batistério no presídio. E a gente já tentou trazer para cá um batistério móvel, só para o dia do batismo
e depois ele tirava daqui. Como não pode construir, nós tentamos trazer um batistério móvel. Esse caso é verídico, gente. E aí ele disse: o diretor não permite de jeito nenhum. Então a gente não consegue batizar pessoas convertidas aqui. Isso já se estende por mais de 2 anos. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: quem se converteu aqui pode tomar ceia? E aí? Existe algo na Bíblia que proíbe alguém que não é batizado de participar da ceia? Como que um reformado lidaria com uma situação dessas? Então, quando a gente olha para as nossas práticas, não só religiosas, mas as nossas práticas diárias, será que nós fazemos essa autoavaliação? Isso é bíblico? Como que a gente justifica essa ou aquela outra prática? Então, o reformado é aquele que aceita a aplicabilidade da Bíblia em todas as coisas. E por fim, o reformado é aquele que aceita a suficiência das Escrituras. Olha o que diz o final aí do verso 17. Depois de falar o que a Escritura faz, Paulo diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo que um homem de Deus precisa para ser perfeito e habilitado para toda boa obra se encontra nas Escrituras. Se a Bíblia ensina, se a Bíblia repreende, se a Bíblia corrige, se a Bíblia educa, se tudo isso realmente acontece em nossas vidas, nós estamos sendo aperfeiçoados, não é isso? Ensino, repreensão, correção, educação, está aperfeiçoando a pessoa. Nós não precisamos de absolutamente nada fora das Escrituras. Ela é suficiente. Lamentavelmente, as pessoas nos dias de hoje, elas querem a Bíblia e algo mais. O reformado é aquele que fica somente com as Escrituras. Não fica atrás de modismos, da última invenção, não pauta a sua vida por experiências, por revelações, por visões, não fica ali buscando milagres e manifestações sobrenaturais como sinal da bênção de Deus. O reformado sabe que Deus já lhe deu a maior prova do seu amor para conosco, que foi a morte de Cristo. Então, viver a fé reformada é aplicar as Escrituras ao nosso viver, crendo que ela é suficiente para reformar a nossa casa, quando as nossas casas e os nossos lares estão destruídos ou muito mal. A nossa vida desonesta, quando o nosso casamento vai despencando, como nós vimos semana passada para reformar a igreja. Muitas vezes nós criticamos os católicos pelo fato deles terem 2 fontes de autoridade. Falei isso aqui ontem para os jovens. Nós criticamos os católicos ao dizer assim: vocês têm 2 fontes de autoridade e uma fica lá, sem ela se contradiz. Nós não, nós temos apenas uma fonte de autoridade. Será? Será que a nossa única regra de fé e prática é a Escritura? Será que é? Ou será que nós não somos piores que os católicos?
o pai diz assim: sou membro da Igreja Reformada e esse livro aqui é a única regra de fé e prática da minha vida, da minha casa. Aí dá 8:30 da manhã, bora para EBD. Aí o moleque de 12 anos diz assim: vou não, quero ir não. E não vai. Quem foi a palavra final na casa dele? A Bíblia ou a vontade do filho? Você vai, sim, senhor. E vai, sabe por causa de quê? Não é porque eu estou mandando, não. É porque Deus está mandando. E quem manda nessa casa aqui é Deus. E se o pai não fizer isso, Deus vai cobrar dele. Quando na sua casa prevalecem vontades e desejos que são contrários às vontades, às doutrinas da Bíblia, quem foi a regra final? Quem foi a autoridade final? Quando você aprende das Escrituras, e você já ouviu isso milhões de vezes aqui na igreja, quando você aprende das Escrituras que deve destruir Mamon, mas você se rende lá às propagandas da Arezzo, da Lacoste, da Apple e de outras divindades, quem foi a autoridade final na sua vida? Quando as Escrituras lhe dizem que domingo é dia de estar com o povo de Deus. Não está na Bíblia? Domingo é dia de quê? Domingo é dia de passear, é dia de estudar, é dia de... Na Bíblia diz o quê? Domingo é momento de você estar com o povo de Deus em adoração. Mas você troca esse momento por várias outras coisas. Quem foi a autoridade final na sua vida? A verdade é que na prática nós somos mais católicos do que protestantes. Além das Escrituras, nós temos sim outras fontes de autoridade nas nossas vidas. Não é? Existem outras vozes, outras circunstâncias comandando as nossas vidas que não é a Escritura. Somos tão católicos ou somos mais católicos do que os católicos. Tem um pensamento aí, quero encerrar com ele. E diz assim: este livro contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho da salvação, o destino dos pecadores e a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos obrigatórios, suas histórias são verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia-o para ser sábio, creia nele para estar seguro e pratique-o para ser santo. Ele contém luz para orientá-lo, alimento para sustentá-lo, consolo para lhe dar alegria. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e a constituição do cristão. Aqui o paraíso é restaurado, o céu aberto e as portas do inferno são fechadas. Cristo é seu grande personagem, nosso bem é planejado e a glória de Deus é o seu fim. Deve preencher de memória, sondar o coração e orientar os pés. Leia-o devagar, com frequência, com oração. É uma mina de riquezas, um paraíso de glória e um rio de prazer. Foi-lhe dado em vida, será aberto no juízo e lembrado para sempre. E implica a mais alta responsabilidade, recompensa o trabalho mais árduo e condena todo aquele que brinca
com o seu sagrado conteúdo. Irmãos, a Bíblia chegou até nós pelo preço de sangue de muitos homens. Muitas pessoas morreram para que esse livro pudesse chegar até nós. Muitas pessoas passaram por situações dificílimas para que esse livro chegasse até nós. É nosso dever amar esse livro, valorizar esse livro. É nosso dever fazer aquilo que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. 500 anos depois da Reforma Protestante, que essa mensagem simples, rápida, objetiva, nos leve a relembrarmos aquilo que já sabemos, nos leve a repensarmos quem realmente possui autoridade final sobre as nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos mostre a necessidade de amarmos a palavra de Deus da forma que nós não temos amado. Amém.